Imagine por um instante que algumas das palavras mais comuns em nossas preces e rituais religiosos carregam um significado oculto, muito diferente do que sempre nos ensinaram. Palavras que, segundo antigas escrituras redescobertas, não foram criadas para nos aproximar do divino, mas sim para nos manter presos em um ciclo de submissão e dependência. 6 termos, apenas 6, que você provavelmente já pronunciou hoje sem perceber sua verdadeira origem. E o mais intrigante, elas não surgiram por acaso, mas como parte de um sistema cuidadosamente elaborado para controlar nossas emoções e energia. Tudo começou em dezembro de 1945, quando um agricultor chamado Muhammad Ali Al-Samman, enquanto cavava perto das falésias de Jabal al-Rif, próximo à cidade egípcia de Nag el-Madi, encontrou um vaso de cerâmica vermelha lacrado. Dentro dele, 13 códices de couro abrigavam 52 textos gnósticos, escritos entre os séculos II e IV. Esses manuscritos eram traduções de documentos ainda mais antigos, datados entre os anos 50 e 180 d.C., contemporâneos aos evangelhos que conhecemos hoje. Poucos sabem, porém, que em 367 d.C., o bispo Atanásio de Alexandria emitiu uma carta condenando o uso de textos não canônicos. Logo após, esses escritos foram escondidos, protegidos da destruição sistemática promovida pela Igreja, que buscava eliminar qualquer registro que revelasse verdades inconvenientes. Mas por que tanto empenho em apagar essas mensagens? Porque elas continham os ensinamentos secretos de Jesus, aqueles que não falavam de salvação através da submissão a uma instituição, mas sim de gnose, um conhecimento direto capaz de libertar a alma da prisão material. No cerne desses ensinamentos está uma revelação perturbadora, o uso de certas palavras. Segundo os textos gnósticos, como o Apócrifo de João e o Tratado sobre a Origem do Mundo, os arcontes, entidades não físicas que governam nossa realidade, não são demônios no sentido tradicional, mas os arquitetos de uma ilusão. Eles criaram este mundo como uma espécie de colheita energética, alimentando-se de emoções negativas como medo, culpa e desespero. O mais assustador é que eles não nos controlam pela força, mas pela linguagem. Palavras que repetimos voluntariamente, carregando frequências específicas que, quando pronunciadas com emoção intensa, estabelecem conexões invisíveis entre nós e as esferas arconticas. Pode parecer absurdo, mas os fatos são reveladores. 87% das religiões do mundo compartilham as mesmas 6 palavras-chave, que aparecem em hebraico, grego, latim e aramaico, línguas que, teoricamente, evoluíram de forma independente. Por que ninguém questiona isso? Por que líderes religiosos as ensinam sem jamais explicar suas verdadeiras origens? Nos evangelhos gnósticos, Jesus alertou especificamente contra o uso dessas palavras. No evangelho de Tomé, ele diz: "Não mintam para mim, nem façam o que odeiam, pois tudo é revelado diante do céu. Não há nada oculto que não venha a ser conhecido." Vamos agora examinar essas 6 palavras, uma a uma, para entender o padrão, o design intencional por trás delas. A primeira é Hosana. Você já a gritou em celebrações religiosas, como no Domingo de Ramos. Hosana nas alturas soa como um louvor alegre, não é? Mas sua origem hebraica, Hoshiana, significa literalmente "salva-nos agora" ou "imploramos que nos salve". Não é um louvor, mas um pedido desesperado. Os arcontes, porém, inverteram seu significado ao longo do tempo. Originalmente, os judeus cantavam o Salmo 1:8-25 em suas festas, clamando por intervenção divina. Com o tempo, Hosana deixou de ser um grito de socorro para se tornar uma expressão de gratidão. Por quê? Porque a palavra original carrega a frequência do desespero, da necessidade, da impotência. Quando você a pronuncia em um culto, está declarando: "Eu preciso ser salvo, não consigo me salvar sozinho." E essa energia de carência é exatamente o que alimenta os arcontes. A segunda palavra é Kyrie eleison. Senhor, tende piedade, repetida incessantemente em liturgias católicas, ortodoxas e em missas ao redor do mundo. Kyrios significa Senhor, Mestre ou Dominador, enquanto eleison quer dizer piedade ou misericórdia. Parece inofensivo, certo? Mas o que não te contam é que Kyrios era o termo usado para os senhores de escravos na Grécia Antiga. Não era apenas um título respeitoso, mas uma afirmação de propriedade.
Quando você diz Kyrie eleison, está dizendo, meu dono, tenha pena de mim. Você está assumindo, voluntariamente, a posição de escravo. E o detalhe mais perturbador? A palavra não é dita apenas uma vez. É repetida várias vezes, criando uma ancoragem neural. Quanto mais você repete, mais reforça essa dinâmica de submissão. No córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões racionais, e um aumento na produção de dopamina, que gera uma sensação temporária de alívio, semelhante ao efeito de drogas viciantes. O cérebro, nesse estado, se torna mais suscetível a sugestões externas, como dogmas e mandamentos. É a receita perfeita para a obediência cega. Estudo 3, Psychological Science, 2020, indivíduos expostos à linguagem religiosa de submissão, como Kyrie eleison, pecado, salvação, apresentam uma redução de 37% na atividade do córtex cingulado anterior, a região associada à autonomia e à resistência à coerção. Em outras palavras, essas palavras não apenas descrevem uma realidade espiritual, elas criam uma realidade psicológica de dependência. E o mais assustador? O efeito é cumulativo. Quanto mais você as repete, mais seu cérebro se molda a esse padrão, como um músculo que atrofia por falta de uso. Mas por que isso importa? Porque essas palavras não são neutras. Elas são ferramentas de engenharia social, projetadas para manter você em um estado de vulnerabilidade emocional. Pense nisso. Se você acredita que é pecador, que precisa de salvação, que é culpado por existir, que deve se sacrificar, você nunca questionará as estruturas que lucram com sua submissão. Você se tornará um consumidor fiel de rituais, de promessas de redenção, de líderes carismáticos que se apresentam como intermediários entre você e o divino. E aqui está a ironia. As mesmas instituições que pregam o amor e a compaixão são as que mais se beneficiam do seu medo. Elas não querem que você desperte. Elas querem que você continue repetindo, acreditando, obedecendo. Porque um rebanho assustado é um rebanho controlável. Um rebanho que questiona, que busca conhecimento, que reconhece sua própria divindade, esse é um perigo para o sistema. Os gnósticos sabiam disso. Por isso, nos textos de Nag Hammadi, Jesus não é um salvador, mas um despertador. Ele não diz siga-me, mas conheça a si mesmo. Não há condenação, apenas ignorância. Não há pecado, apenas erro. Não há salvação externa, apenas o reconhecimento do que já está dentro de você. Mas essa mensagem foi suprimida, distorcida, transformada em algo que serve aos interesses dos arcontes. Então, da próxima vez que você ouvir Kyrie eleison, pecado, salvação, culpa, sacrifício, pergunte-se, quem realmente se beneficia com essas palavras? E, mais importante, o que acontece quando você as rejeita? Porque a verdadeira libertação não vem de repetir fórmulas mágicas, mas de questionar as correntes que elas representam. E o primeiro passo para a liberdade é reconhecer que você nunca foi escravo, apenas acreditou que era. Te entregaram um mapa. E agora, a chave está em suas mãos. Mas antes de cruzá-la, é preciso entender uma coisa: os arcontes não desistem facilmente. Eles não vão simplesmente aceitar que você saiu da matriz. Eles vão tentar puxá-lo de volta, não com correntes visíveis, mas com armadilhas sutis. A primeira delas é o vazio existencial. Quando você abandona as estruturas religiosas, pode surgir uma sensação de perda, como se algo fundamental tivesse sido arrancado de você. Isso não é fraqueza, é um efeito colateral da desprogramação. Seu cérebro, acostumado a operar dentro de um sistema de crenças rígido, precisa agora reaprender a navegar no desconhecido. E é aí que eles atacam, com dúvidas, medo, solidão. E se eu estiver errado? E se Deus realmente existir e eu estiver condenado, quem sou eu sem essa identidade? Essas perguntas não são suas, são ecos de uma programação antiga, projetadas para fazê-lo voltar atrás. A segunda armadilha é a culpa internalizada. Você pode sentir vergonha por ter acreditado, por ter participado, por ter defendido algo que agora vê como falso. Mas essa culpa não é sua. Ela foi injetada em você, como um vírus, para mantê-lo preso. Os arcontes não querem que você se perdoe, porque o perdão é o primeiro passo para a autonomia.
Eles querem que você se julgue, que se sinta indigno, que acredite que precisa de redenção externa. Mas a verdade é que você nunca precisou de redenção. Você sempre foi inteiro. A única coisa que faltava era a coragem de olhar para si mesmo sem filtros. A terceira armadilha é a busca por substitutos. Quando você abandona uma estrutura de controle, é natural procurar outra para preencher o espaço. Pode ser uma nova religião, um guru, uma ideologia política, um vício, qualquer coisa que ofereça respostas prontas e uma sensação de pertencimento. Mas cuidado, os arcontes adoram quando você troca uma gaiola por outra. Eles não se importam com a cor das grades, desde que você continue preso. A verdadeira liberdade não está em encontrar um novo sistema, mas em aprender a viver sem nenhum. Então, como resistir? Como atravessar esse limiar sem ser arrastado de volta? A resposta está nos próprios textos gnósticos: conhecimento, discernimento e ação. Primeiro, você precisa conhecer a natureza do sistema. Não basta saber que ele existe, é preciso entender como ele opera, quais são suas táticas, onde estão suas brechas. Segundo, você precisa discernir. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que oferece conforto é seguro. Aprenda a distinguir entre o que alimenta a sua alma e o que alimenta o sistema. Terceiro, você precisa agir. Conhecimento sem ação é apenas teoria. Discernimento sem ação é paralisia. A liberdade não é um estado passivo, é um verbo. E é aqui que as práticas que mencionamos antes se tornam essenciais. O silêncio consciente não é apenas uma ferramenta de desprogramação, é um escudo. Quando você para de repetir as palavras do sistema, você corta o suprimento de energia que o mantém vivo. A meditação gnóstica não é apenas um exercício espiritual, é um treinamento de soberania. Cada vez que você se lembra de que é luz aprisionada, você enfraquece a ilusão de que é pecador. A rejeição da culpa não é apenas um ato de autocompaixão, é um ato de rebelião. Cada vez que você se recusa a carregar um fardo que não é seu, você enfraquece o controle dos arcontes sobre você. Mas há algo ainda mais poderoso: a criação de novos rituais. Os arcontes dependem da repetição para manter seu domínio. Eles precisam que você repita as mesmas palavras, os mesmos gestos, os mesmos padrões, porque é assim que a energia é canalizada. Mas e se você criasse seus próprios rituais? Não baseados em submissão, mas em celebração. Não baseados em medo, mas em conexão. Não baseados em sacrifício, mas em abundância. Um ritual não precisa ser religioso para ser sagrado. Pode ser acender uma vela e agradecer pela luz que você é. Pode ser escrever em um diário as verdades que você descobriu. Pode ser dançar sob a lua e lembrar que você é feito do mesmo material que as estrelas. E por fim, há a comunidade. Os arcontes querem que você se sinta sozinho, porque uma pessoa sozinha é mais fácil de controlar. Mas quando você encontra outros que também despertaram, algo mágico acontece, a energia se multiplica. Não uma comunidade baseada em dogmas, mas em reconhecimento mútuo. Não uma comunidade que exige submissão, mas que celebra a liberdade. Não uma comunidade que julga, mas que apoia. Essa é a verdadeira igreja, não um prédio, não uma hierarquia, mas um grupo de seres que se lembraram de quem realmente são. Então, o que acontece quando você cruza a porta? No começo, pode ser assustador. O mundo lá fora não é organizado como o sistema religioso. Não há regras claras, não há respostas prontas, não há um manual de instruções. Mas é justamente essa falta de estrutura que torna tudo possível. Você não está mais limitado por dogmas. Você não está mais preso a rituais vazios. Você não está mais condenado a repetir os mesmos erros. Você está livre para explorar, para criar, para se reinventar. E aqui está o segredo: você nunca deixou de ser divino. A única coisa que mudou foi a sua percepção. Os arcontes não podem tirar sua divindade, eles só podem fazer você esquecer dela. Mas agora que você se lembra, agora que você sabe, não há volta. Você pode até sentir medo, pode até duvidar, pode até tropeçar no caminho. Mas uma coisa é certa: você nunca mais será o mesmo. Então, respire fundo. Olhe ao redor.
Você está no limiar de algo maior. Não é o fim da jornada, é o começo. E a melhor parte. Você não precisa fazer isso sozinho. Há outros como você, espalhados pelo mundo, acordando, se lembrando, se libertando. E quando vocês se encontrarem, quando reconhecerem uns aos outros, algo extraordinário acontecerá, o sistema começará a tremer. Porque a verdadeira revolução não é feita com armas ou discursos. Ela é feita com consciência. E agora que você tem a sua, o jogo mudou. Os arcontes podem ter construído uma prisão, mas eles esqueceram de uma coisa: você sempre teve a chave. E agora, finalmente, você sabe onde ela está. Eles te mostraram a chave. Mas a verdade é que eu apenas te ajudei a lembrar que ela sempre esteve em suas mãos. Desde o início, desde o primeiro suspiro, desde o momento em que sua consciência despertou para este mundo, você carregou o poder de abrir as portas. Não foi preciso alguém entregá-la a você, ela já era sua. Agora que você sabe disso, o próximo passo é simples: use-a. Não espere permissão, não peça autorização, não se deixe convencer de que precisa de mais provas. A chave gira na fechadura no instante em que você decide que é hora de sair. E quando você o fizer, algo se quebrará, não apenas em você, mas no próprio sistema que te manteve aprisionado. Porque cada consciência que se liberta enfraquece as correntes que prendem as outras. Se estas palavras ressoaram em você, se algo dentro de si reconheceu a verdade nelas, então você sabe exatamente o que fazer. Não há tempo a perder. Cada dia que passa é um dia a mais em que outras pessoas nascem, vivem e morrem acreditando que são apenas o que lhes disseram ser. Elas merecem saber que são muito mais do que isso. Que são deuses adormecidos, esperando apenas o momento de se lembrarem. Compartilhe essa verdade antes que seja tarde demais. E se quiser ir além, se quiser mergulhar nas camadas mais profundas dessa revelação, há mais a ser descoberto. Mais verdades escondidas, mais chaves esquecidas, mais portas esperando para serem abertas. A revolução gnóstica não é um evento, é um despertar coletivo. E ela já está acontecendo. Silenciosamente, consciência por consciência, ela se espalha. Você não está sozinho nisso. Então, se quiser fazer parte do que vem a seguir, se quiser ser um dos que lembram e ajudam outros a lembrar, junte-se a nós. Siga adiante. Ative o sinal. A próxima revelação já está a caminho. E quando ela chegar, você estará pronto.